Bom dia a todos. Inicia-se neste momento o culto mensal de agradecimento do mês de outubro de 2024 da Igreja Messiânica Mundial da Europa, sede central. Oração do culto mensal de agradecimento. Por favor, mantenham-se sentados e acompanhem a oração em reverência. Ó Deus, Senhor e Criador do Universo, que estais assente neste altar, perante vós, em nome do humilde servidor, Caso Eduardo Lucio, Presidente da Igreja Messiânica Mundial da Europa, em profunda e ardorosa reverência, elevo até vós esta oração.
Nesta auspiciosa data, os ministros, missionários, membros e frequentadores reúnem-se ante vós nesta cerimónia solene para vos louvar e especialmente vos agradecer a proteção e as inúmeras bênçãos que nos tendes concedido. Gratos pela permissão de participar na grandiosa obra de salvação do mundo, comprometemo-nos a dedicar cada vez mais na concretização da vossa excelsa vontade, empenhando-nos nas seguintes práticas: estudar e praticar os ensinamentos de Deus revelados em Meshussama, praticar e difundir o jorei, a agricultura e a alimentação natural e o belo, peregrinar aos solos sagrados e à sede central da Europa, formar lares de luz e pessoas comprometidas com a salvação da humanidade. Respeitosamente, renovamos o nosso pedido de proteção para que, amparados pelo vosso grandioso poder, vos possamos oferecer a nossa sincera dedicação para a concretização do vosso divino plano. Assim vos pedimos humildemente. Ofertório de gratidão pelo chefe do cerimonial, Reverendo Carlos Eduardo Lucio. Por favor, mantenham-se sentados e acompanhem a saudação em reverência. Ofertório de gratidão pelo representante dos participantes, Ministro Janquiel Gonzarovska Filho. Queira levantar-se, por favor, e acompanhem a reverência. Oração Amatsu Norito, oração Zengen Sanji, oração messiânica e oração do Senhor. Taka amahara ni kanzu marimasu, kamorogi kamoromi no mikoto mochite, sumemi oya kamoi zanagi no mikoto, tsukushi no himoka no tachi hana no, Odo no ahagi harani
みそぎ払い玉を時になりませる。払い戸の神たち、もろもろのまがごと罪、汚れを払いたまえ、清めたまえ、とまおすことのよしを、松神国津神やおよろずの神たちともに、雨のふちこまの耳振り立てて、きこしめせとかしこみもまおす。おやおやしくおもんみるに、せそん観世音菩薩、このどにやもらせたまい、こみょ如来と源氏、おしんみろくとかし、ぐせのみ神とならせたまいて、大千三千世界の三毒を召し、五辱を清め、百千万億一切衆生の大念願、光明如来英語の十方世界をならしめて、ご不自由の狂いなく、吹く風枝もならすなき、弥勒の身を生みたも、無量無辺の大慈悲に、天まら説も祭いて、諸悪邪法は改まり、やしゃ龍神も下脱なし、諸全部信ことごとく、その志をとぐるなり、三千草木ことごとく、三神のいとこになびかいて、近所中行の末までも、皆そのところを得ざるなし。まさにこれ、しび実相世界にて、カリオビンガは空に舞い、ずゆん天にたなびけば、万家福井口に根じ、神殿玉露そそり立ち、ごせの宮方かすみつつ、黄金のいらかさんさんと、日に照り永ず光景は、下にも天国楽土なり、五国実りて蔵に満ち、砂鳥豊かに雨がした。生きとし生けるもろもろのえらぎにぎわう声は、つつらうらに満ち渡り、国と国との境なく、
Hitogu satachi no nikushimiya, Isakai gotomo yume tokie, Iten shikai o shinabete, Miroku no mite niki itsu sare, Jinji no mimune ni idakaren, Warera ga hibino segionimo, Myocho tamai shinkaku, Ese shimei wa tomi sakae, Yuwa naga kumuya kuni, Zento kuko o kasane sase, Fukuju kai muryo no dai kudoku, Tare sase tamae mashimase to, Nen ju shinge zaton shu, Kifukurai hai negi maosu. Miroku o mikami, Mamori tamae saki hae tamae. Miroku o mikami, Mamori tamae saki hae tamae. Oshie miyoya nushi no kami, Mamori tamae saki hae tamae. Oshie miyoya nushi no kami, Mamori tamae saki hae tamae. Kannagara tamachi haemase, Kannagara tamachi haemase. Ó Supremo Deus, Criador e Doador da vida, ó Supremo Deus, Criador e Doador da vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao seu fim. Estais derramando a vossa luz para vivermos a gloriosa nova era a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiardes ao vosso plano, agradecemos o privilégio de receber e transmitir a vossa luz. Sejam o nosso espírito e corpo iluminados, purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos instrumentos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Seja o vosso plano concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas. Assim seja. Pai nosso que estais no céu, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória por todos os séculos. Assim seja. Salmo 18, plano divino. Na pequenina percepção do homem não se projeta o plano divinal. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou, é grandioso o plano divinal, plano que agora vai se realizar. E a partir de pequenina forma, através dela se concretizar. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou. A pequenina percepção do homem não se projeta o plano divinal. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou. Queiram sentar-se, por favor. Receberemos de orei.
Término do Jorei. Leitura de ensinamento de Deus revelado a Meixo Sama. Sendo o Sol sagrado a origem da luz, pelo simples contacto já somos purificados. Atualmente, muitas pessoas não gostam de se envolver de forma alguma com religião. No entanto, agora que o Museu de Belas Artes foi construído, desejam visitá-lo e acabam por vir. Espiritualmente falando, como o mundo espiritual do Sol Sagrado tem uma luz muito forte, só de pisarem aqui já se purificam bastante. Isso faz com que as pessoas que antes não gostavam de ouvir sobre fé ou sobre a Igreja Messiânica Mundial passem a ter menos resistência. O Museu de Belas Artes tem uma excelente reputação e cada vez mais as pessoas querem conhecê-lo. Depois disso, elas não conseguem esquecê-lo e, assim, sempre que dele se lembram, o seu espírito, através do elo espiritual, acaba por voltar para cá e, sem se darem conta, são purificadas. Portanto, o Museu de Belas Artes é o que surte mais efeito para que o maior número de pessoas possa vir a pisar neste solo e entrar em contacto com o mundo espiritual daqui. Por este motivo, ele é extremamente necessário e, como faz parte do plano de Deus, tudo ocorreu de forma rápida e sem dificuldades. O nosso espírito é influenciado profundamente pela impressão captada de tudo aquilo que vemos. Tal como acontece com o Oricari, como observo e aprecio pessoalmente cada uma das obras de arte do museu, a minha energia espiritual fica impregnada nelas. Aqueles que as admiram e recordam são purificados espiritualmente. Por isso, há uma grande força nas coisas invisíveis. Monsieur Su, número 12, 7 de julho de 1952. Experiência de fé de Maria Fernanda Carneiro Miranda Pina de Almeida. Chamo-me Maria Fernanda Carneiro Miranda Pina de Almeida. Sou membro desde 2012 e dedico no Núcleo Joré de Amarante. No culto mensal de agradecimento da sede central de novembro de 2023, o nosso presidente Reverendo Carlos Eduardo Lucio anunciou na sua palestra a peregrinação aos solos sagrados do Japão em junho de 2024, que incluía a participação no culto do paraíso terrestre e que logo se iria proceder à compra dos bilhetes de avião. Sempre foi um sonho que tive, desde que me tornei membro, de peregrinar aos solos sagrados, mas nunca consegui, pois recebo uma forma muito pequena e, talvez por isso, nunca acreditei que seria possível. Mas após as suas palavras de incentivo e pela primeira vez em 12 anos de membro, senti algo diferente, um certo entusiasmo e a crença de que, desta vez, finalmente se concretizasse. Esta esperança foi reforçada pela conclusão do processo de herança dos meus sogros, que se tinha arrastado por 10 longos anos. Não se resolveu mais cedo, por um membro da família nos ter posto sempre em traves, criando muitos problemas, algo muito desagradável que nos fez avançar inclusive para tribunal. Mas graças a Deus e a Meixo Sama, o processo estava finalmente concluído. Juntamente com os outros herdeiros, decidimos então vender a casa e prontamente fizemos negócio com um vizinho pelo valor que estávamos a pedir. No entanto, ele, depois de ter dado o sinal de compra, disse que só conseguiria fazer a escritura em 2024. Como se tratava de uma pessoa amiga de confiança, resolvemos esperar, pois, após tanto tempo, preferimos aguardar mais uns meses com segurança
de correr o risco de vender a alguém que não conhecíamos. Nessa altura, aceitei o combinado, mas depois da comunicação sobre a peregrinação, passei a desejar muito que a escritura se concretizasse o quanto antes, porque seria a única forma de conseguir ir finalmente aos solos sagrados do Japão. O mais importante era ter disponível o dinheiro para a compra do bilhete de avião, que é também a inscrição automática na viagem, e quanto mais tempo passasse, o bilhete não só provavelmente ficaria mais caro, como também aumentava a probabilidade das vagas acabarem. Tinha muita esperança, sonhava com a peregrinação, mas ao mesmo tempo estava preocupada, pois com a escritura só em 2024, o grupo certamente já estaria completo. Uma semana após o culto mensal de agradecimento da sede central, o ministro quis falar comigo sobre a peregrinação e contei-lhe o que se passava. Neste momento, ele disse para irmos ao altar e fiz a oração com os ministros, entregando nas mãos de Deus e Meixo Sama esta situação. Precisamente uma semana depois, aconteceu algo inesperado. O comprador entrou em contacto a dizer que queria fazer a escritura o quanto antes, quando há semanas tinha dito que só a conseguiria no ano seguinte. Não podia acreditar naquele momento que, graças a Deus e a Meixo Sama, iria conseguir peregrinar aos solos sagrados do Japão e realizar o meu grande sonho. Após a escritura, logo comprei o bilhete e confesso que, mesmo assim, ainda não acreditava que em junho iria estar finalmente lá. Parecia um sonho, e demorei alguns dias a convencer-me de que era mesmo verdade. Mais de meio ano depois, no dia 12 de junho, partimos para o Japão. A peregrinação aos solos sagrados foi de fato uma experiência única que tive a permissão e o privilégio de realizar. Não tenho palavras para descrever a felicidade que senti por ter tido essa oportunidade. A cerimónia do culto do paraíso terrestre foi realmente muito bela, e poder orar pelos meus antepassados perante o altar do solo sagrado foi profundamente emocionante. Além disso, estar ali nos 3 solos sagrados, visitar o monte Nokogiri, onde Meixo Sama recebeu a revelação divina da transição da era da noite para a era do dia, conhecer o local onde Meixo Sama nasceu, apreciar as obras expostas no Museu Moa, além dos demais locais onde Meixo Sama desenvolveu a obra divina, junto com os seus servidores, foi algo maravilhoso. O encontro com o reverendo Nakai, um dos últimos discípulos ainda vivo, que dedicou diretamente com Meixo Sama, foi inesquecível. Ele contou-nos como auxiliava Meixo Sama com as caligrafias e, no final, para nossa alegria, ainda nos deu um grande abraço e palavras de incentivo, tendo sido um momento memorável. Outro ponto enriquecedor, em termos religiosos e culturais, foi ter tido a oportunidade de conhecer alguns importantes templos budistas, tanto em Kyoto como em Tóquio. Ainda não acredito como tudo foi realmente possível e desejo que todos os membros possam vir a sentir a imensa felicidade que sinto hoje. Agradeço ao reverendo por nos incentivar a peregrinar e aos ministros por todo o apoio que sempre me deram. Muito obrigada. Leitura da experiência de fé de Gesiane de Fátima Vieira Oliveira. Meu nome é Gesiane de Fátima Vieira Oliveira, sou membro desde 2018 e dedico em Vigo, Espanha. A relação com o meu filho de 26 anos sempre foi complicada. Há muito tempo que tenho tido problemas com ele, pois passou por uma adolescência muito difícil. Tratava mal a irmã mais nova e, principalmente desde os seus 16 anos, começou a ficar muito agressivo, chegando ao ponto de deixar de falar comigo, por vezes mais de um ano. A situação atingiu o limite ao trancar-se no quarto para evitar que nos encontrássemos. E quando isso acontecia, olhava-me com ódio, ficava agressivo, batia às portas, atirava as coisas e até deixava de fazer as refeições se fosse necessário. Por vezes, eu reagia ao conflito e as coisas pioravam. Porém, desde que me tornei membro da Igreja Messiânica Mundial, passei a não responder. Ele não aceitava a nossa religião e dizia que, se eu não a abandonasse, deixaria de falar comigo de vez. Para evitar o confronto, até concordei com ele, mas mesmo assim os conflitos pioraram.
Não me resignei e quando me esforçava para participar nos cultos do Jorei Seter do Porto, que fica a 150 km da minha casa, por vezes acordava com mensagens dele a insultar-me. Ainda assim, dedicava sempre com o sentimento de que ele e todos os antepassados que se estavam a manifestar neste sofrimento recebessem luz e se elevassem espiritualmente. Em casa, como não tínhamos contacto, praticava o Tōjōrei para que ele recebesse luz através do elo espiritual. Fazia ikebana em todos os cômodos e ele tirava as flores que colocava no seu quarto. Além de me esforçar em participar nos cultos, procuro sempre fazer flores de luz para distribuir às pessoas próximas. Ao Tōjōrei, leitura de ensinamentos, materializo o meu donativo de gratidão através do dízimo e começamos também a fazer reunião de Jorei com a presença do ministro responsável de Barcelona, que dista mais de 1000 km da minha casa. Ao ter conhecimento da peregrinação aos solos sagrados do Japão, inicialmente considerei impossível participar por estar a trabalhar. No entanto, no mês seguinte, deixei o trabalho e, tendo forte desejo de peregrinar, consegui comprar a passagem com as minhas economias. Nesta altura, a situação com o meu filho estava tão má que já levava mais de 1 ano sem falar comigo. Fiquei a saber que ele também estava a passar por muitos problemas, como ter tido um acidente com o seu carro, que foi de perda total, de ter saído do trabalho 1 mês antes da peregrinação. Tivemos uma discussão muito forte, com gritos, insultos, etc., e cheguei a pedir oração aos ministros. Diante de tanta impotência, dias antes da viagem, consegui participar no culto do paraíso terrestre na sede central da Europa, em Coimbra. Inesperadamente, o meu filho começou a aproximar-se, mandou-me mensagens carinhosas, pedindo desculpa pela forma como eu estava a tratar e até me ligou em videochamada a perguntar como eu estava. Entretanto, iniciou-se a peregrinação aos solos sagrados do Japão e foi uma experiência maravilhosa, muito emocionante. Senti muita luz e muita paz em todos os lugares por onde passávamos, como se Deus, Meishu-sama e os meus antepassados estivessem ali comigo. Durante a viagem, o meu filho ligou-me todos os dias para saber como eu estava. Sinceramente, nunca imaginei que seria possível ter conseguido peregrinar, pois sempre orei e dediquei para resolver o problema com o meu filho, mas somente depois de ter orado e dedicado nos solos sagrados é que ele mudou por completo. Atualmente, quase 4 meses depois da viagem, em casa, o meu filho tem mudado as suas atitudes e até conseguiu voltar a trabalhar. Passou também a ligar para a avó e para a irmã, abraça-nos, beija-nos, diz que nos ama, etc. A minha filha também notou a diferença no comportamento do irmão, pois estava tão acostumada à frieza e aos maus tratos que acha estranho o facto dele agora a tratar bem. E, para minha surpresa, em determinado momento começou a ler os ensinamentos e chegou a pedir-me para lhe transmitir Jorei. Também recebi outra grande graça no campo financeiro, com um trabalho bem remunerado que tive durante a temporada de verão. Como agradecimento, decidi materializar a minha gratidão através de um donativo especial e comprometo-me a aumentar ainda mais as minhas dedicações em prol da felicidade, não só do meu filho, mas também das outras pessoas. Agradeço a Deus, a Meishu-sama, aos meus antepassados, pela permissão de ter peregrinado aos solos sagrados do Japão e pelas mudanças que têm ocorrido na minha vida. Aconselho a todos que ainda não tiveram essa oportunidade que não meçam esforços para peregrinar, para que possam também, como eu, vivenciar maravilhosas experiências. Muito obrigada. Palavras do Presidente da Igreja Messiânica Mundial da Europa, Reverendo Carlos Eduardo Lucio. Bom dia. Como os senhores estão a passar? Estão todos bem? Graças a Deus e a Meishu-sama. Em nome de Deus e Meishu-sama, agradeço a vossa sincera dedicação que nos possibilita expandir cada vez mais a obra divina em toda a Europa. Muito obrigado.
Gostaria também de dar as boas-vindas a quem está a assistir a este culto pela primeira vez e a todos os membros e frequentadores que estão a participar nesta transmissão online, tanto em Portugal como em outros países. Do exterior, estamos a receber presencialmente membros vindos de Espanha e de São Tomé e Príncipe. Sejam todos muito bem-vindos. Para nos prepararmos da melhor forma possível para o culto anual pela salvação dos antepassados, realizamos na semana passada, por videoconferência, o Seminário Nacional, contando com a participação de mais de 100 membros de todo o país. Após a oração de abertura, orientei como nos devemos preparar para este importantíssimo culto e, de seguida, os participantes foram divididos em grupos de estudo, liderados pelos ministros, onde puderam aprofundar o tema, apresentar dúvidas e criar objetivos práticos para esta preparação. Por fim, ouvimos as conclusões de cada grupo e esclareci as dúvidas apresentadas. Apesar de ter sido realizado online, o clima de alegria e entusiasmo por parte de todos foi contagiante. Tenho a certeza de que será uma grande preparação que nos irá proporcionar excelentes resultados. Aproveito para comunicar que esta atividade também será feita nos mesmos moldes pelos ministros supervisores de cada país em datas e horários a combinar e, em Portugal, pelos ministros nas respectivas unidades religiosas através dos estudos mensais. No ensinamento do culto de hoje, Meixo Sama orienta-nos sobre a importância de peregrinarmos aos solos sagrados do Japão, pois, como o mundo espiritual de lá tem uma luz muito forte, só de visitá-los seremos purificados. Tudo aquilo que Meixo Sama observava e apreciava pessoalmente ficava impregnado com a sua energia espiritual. E como o nosso espírito é influenciado profundamente pela impressão captada de tudo aquilo que vemos, ao contemplarmos os templos, os jardins dos solos sagrados e as obras de arte por ele colecionadas, o nosso espírito naturalmente se purifica. A esse respeito, hoje ouvimos duas maravilhosas experiências de fé da Dona Fernanda de Almeida, do Núcleo de Llorei de Amarante, e da Gesiane Oliveira de Vigo, em Espanha. A Dona Fernanda, pelas suas condições econômicas, sempre julgou impossível um dia conseguir peregrinar aos solos sagrados do Japão, mas, após ouvir as minhas palavras de incentivo na palestra do culto de novembro do ano passado, pela primeira vez em 12 anos de membro, sentiu entusiasmo e passou a acreditar interiormente que, desta vez, seria possível. É interessante observar que o primeiro passo foi ela ter se entusiasmado com a ideia, pois, sem nos entusiasmarmos com o que quer que seja, nada se realizará. A própria palavra entusiasmo, de origem grega, entusiasmos, é a junção de en, que significa dentro, e theos, que significa Deus. Portanto, quem se entusiasma tem Deus dentro de si. Para os gregos, a pessoa entusiasmada poderia fazer com que as coisas acontecessem.
Envolta neste sentimento, a dona Fernanda passou a acreditar interiormente na possibilidade de peregrinar. Esperança esta que foi reforçada pela conclusão de um processo de herança que já durava há 10 longos anos. Com isso, todos os herdeiros concordaram em vender a casa e, prontamente, conseguiram um comprador, mas este disse-lhes que só poderia fazer a escritura no ano seguinte, o que iria comprometer a viagem pelo rápido preenchimento das vagas. Ao conversar com o ministro, este convidou-a para juntos fazerem oração no altar, entregando a situação nas mãos de Deus e Meixo Sama, comunicando-lhes o seu sincero desejo de peregrinar. Precisamente uma semana depois, aconteceu algo inesperado. O comprador, que inicialmente só podia escriturar a casa no ano seguinte, disse-lhes que desejava fazê-lo o quanto antes. E assim, a venda foi concluída rapidamente e, com isso, o bilhete comprado, possibilitando-lhe a realização do seu grande sonho. É emocionante ouvir o relato das várias experiências vividas ao longo de toda a peregrinação, quer nos solos sagrados, no local da revelação no Monte Nokogiri, no local de nascimento de Meixo Sama, nos museus de belas artes MOA, no Santo Sepulcro, na orientação com o nosso presidente mundial, reverendo Kiyoaki Sugihara, no encontro com o reverendo Nakai, como noutros locais de interesse religioso e cultural. Esse facto confirma o que Meixo Sama nos orienta no ensinamento do culto de hoje. Quem já peregrinou aos solos sagrados, sempre que se relembrar, acabará por lá voltar através do elo espiritual e, imperceptivelmente, continuará a ser banhado pela sua luz. A dona Fernanda conclui a sua experiência, desejando que todos os membros possam peregrinar aos solos sagrados do Japão e vir a sentir a imensa felicidade que sente hoje. De seguida, ouvimos a experiência de fé da Gesiane Oliveira, que há muito tempo vivia uma situação difícil de conflito com o seu filho, ao ponto de, mesmo vivendo na mesma casa, ficarem sem se falar, por vezes até por mais de um ano. Ela sempre se esforçou para praticar a fé, a começar pela participação nos cultos do Jorei Center do Porto e em vir dedicar a sede central, em Coimbra, que distam, respectivamente, cerca de 150 e 270 quilômetros da sua casa. Além de confeccionar flores de luz para distribuir às pessoas conhecidas, praticar auto-jorei, ler os ensinamentos, materializar o seu donativo de gratidão através do dízimo e também ter começado a fazer reunião de jorei com a presença do ministro responsável de Barcelona, que dista mais de 1000 quilômetros da sua cidade. Porém, apesar de tudo isso, a situação de conflito com o seu filho, às vezes melhorava um pouco, mas depois voltava a piorar. Durante a peregrinação aos solos sagrados, ela sentiu muita luz e paz. E, em todos os lugares, como se Deus e Meixo Sama e os seus antepassados estivessem ali com ela. Inexplicavelmente, o seu filho mudou por completo, ligando-lhe todos os dias por videochamada para saber como é que ela estava. Atualmente, já passaram cerca de 4 meses após a viagem e ele tem mudado as suas atitudes, não só com ela, como também com a avó e a irmã, além de ter começado a trabalhar. E ainda, para sua surpresa, começou a ler os ensinamentos e chegou a pedir-lhe jorei.
Assim, a Gisiane pôde constatar que, embora sempre tenha orado e dedicado para resolver o problema com seu filho, só depois de ter orado e dedicado nos solos sagrados é que ele mudou por completo. Por este motivo, aconselha a todos que ainda não tiveram a oportunidade de peregrinar que não meçam esforços para que venham a sentir a felicidade que ela sente hoje. Ao ouvir estas duas maravilhosas experiências, acredito que todos se entusiasmem em participar na peregrinação do próximo ano. É provável que, no mês que vem, já poderemos comunicar as datas e os respectivos voos, para que possam, o quanto antes, providenciar a compra dos bilhetes, visto que as vagas serão limitadas. Para concluir, falta menos de um mês para o tão esperado culto anual pela salvação dos antepassados, que será realizado aqui na sede central, no dia 1 de novembro, feriado nacional, em 2 horários. 11 horas para os membros do Centro-Norte e 15 horas para os membros do Centro-Sul. E no dia 2, sábado, às 15 horas, para todos os membros. Relembro que as inscrições são limitadas e, desde já, podem ser feitas com os ministros responsáveis. Dando continuidade à preparação que já temos vindo a realizar, no ensinamento A Reencarnação, Meixo Sama nos orienta. Quando familiares, parentes e descendentes do falecido lhe prestam homenagens póstumas e lhe oferecem cultos de sufrágio, realizando-os com todo amor e sinceridade, ou quando se empenham em somar virtudes praticando o bem, ajudando o próximo com amor e compaixão, ou ainda, quando trabalham em benefício da sociedade, etc., tais práticas contribuem para a aceleração do processo de purificação daqueles espíritos. Por esse motivo, a expressão do amor e da devoção filial aos pais não se deve limitar ao período em que estes se encontram neste mundo. Na verdade, expressar o amor e a devoção após a sua morte por meio de cultos e da soma de virtudes é ainda mais significativo. Assim, vamos fazer uma análise objetiva do nível das nossas dedicações, renovando o sentimento e aumentando as práticas básicas da fé que visam somar virtudes em prol da salvação dos antepassados, da nossa e dos nossos descendentes. Despeço-me com um forte abraço, desejando a todos a continuidade de uma excelente preparação. Muito obrigado. Hino da Luz Divina. Revelada-nos foi toda a verdade, por Meixo Sama com divina voz, fluido eterno de felicidade, que através do chorei vive em nós. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações. Longe agora ódios, ris e tormentos, se tens fé onde quer que tu vás, construindo teus bons pensamentos, também tu missionário serás. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo
Encerra-se assim o culto mensal de agradecimento do mês de outubro de 2024 da Igreja Messiânica Mundial da Europa, sede central. Parabéns pela participação de todos.